Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, seja bem-vindo a mais um Telesaúde Goiás. Eu sou o professor Cidião, farmacêutico, doutor em medicina tropical, aqui pela Universidade Federal de Goiás, e é um grande prazer estar com vocês, principalmente com o Marco. Essa é a nossa teleaula de número 40, só relacionado a temas ligados à farmácia, medicamentos, promoção do uso racional de medicamentos. Para mim é um grande prazer estar à frente desse projeto ligado à farmácia. Agradeço a Telesaúde Goiás, agradeço a confiança e vamos lá trabalhar um tema de importância muito grande, principalmente considerando a evolução no controle da dor, né, e como conciliar esse controle da dor com segurança, para que o paciente possa ter realmente qualidade de vida. Mas antes de iniciar, eu quero convidar vocês, se já não seguem, se já não nos seguem dentro das nossas redes sociais, que assim o façam, principalmente aí considerando nosso canal no YouTube. E, claro, deixo aqui também o meu perfil do Instagram, para que a gente possa criar ali um elo de comunicação. Estou à disposição para recebermos aí novidades, interagirmos. Solicito a vocês que, caso tenham algum tema de interesse, possam comunicar conosco, seja pelo meu Instagram direto, ou seja pela comunicação dentro dos nossos canais oficiais, e nos sigam também no Telesaúde Goiás, dentro das redes sociais, principais redes sociais. Pronto, feita essa introdução, eu preciso deixar bem claro, pessoal, que segurança do paciente, quando se coloca sob controle de dor, ele é fundamental, ele é o princípio, e é importante que essa segurança do paciente ela vai estar diretamente relacionado à condição clínica do nosso paciente. Então, se ele está em condições clínicas onde ele não apresente nenhum tipo de insuficiência, em especial hepática e renal, o uso dos analgésicos ele vai ser mais tranquilo. Então, não é só a análise, e eu quero deixar muito claro isso para vocês, não é só a análise do medicamento, se o medicamento é seguro ou não, mas nós temos que analisar e considerar de forma individual o nosso paciente, como ele está, qual é a sua condição clínica, como é o seu estado físico geral, para que nós possamos optar por essa estratégia de controle da dor, que são os analgésicos do grupo opioides, ok? Antes de entrarmos nos analgésicos opioides, é importante nós termos aqui uma visão geral da fisiopatologia da dor. A dor, para início de conversa, ela não é uma patologia, ela não é uma doença. Apesar de estar presente na maioria das condições, ela, na verdade, é algo que parece ser complexo, mas não é tanto assim. Ela ela é uma resposta do nosso organismo a uma agressão. Então, nós podemos considerá-la que ela está dentro dos sentidos somestésicos, né? Ou seja, ela é um dos sentidos, lembrando que nós temos o paladar, nós temos o olfato, nós temos a visão, e nós temos um grupo específico relacionado que chama-se de somestesia, onde está o tato, os nossos sentidos ligados à pressão e também à dor. Portanto, por ser um sentido, ele é um alerta que o nosso corpo solta para ser compreendido, para ser entendido, para ser processado pelo sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e para que a partir daí nós possamos gerar uma resposta contrária para evitar a dor e, consequentemente, nos mantermos
em boas condições e, consequentemente, vivos, né? Essa é a ideia. Entretanto, o problema da dor é que ela provoca ali uma péssima qualidade de vida. Então, o controle da dor ele sempre será uma prioridade terapêutica, né? Todas as vezes que nós estivermos ali acompanhando o paciente que sente dor, a analisar qual é a causa daquela dor, se é fruto de uma lesão direta, de um evento indesejável, ou se é de uma resposta indireta a causas não tão óbvias, né, ou a condições que vão gerar um comprometimento do sistema nervoso, seja ele por um acidente vascular encefálico, uma neuropatia, uma virose como a herpes, né, nós precisamos ter sempre essa noção de que, entendendo qual é a causa, a dor ela precisa ser controlada, ela precisa ser tolerável pelo paciente, né? O que é importante colocar. Os analgésicos opioides, eles vão reduzir a dor, mas eles não são anestésicos, né? Eles não vão reduzir ao zero a dor, né? Até porque a anestesia ela tem uma outra funcionalidade, assim como ela tem também um outro comprometimento de outros sistemas. Então é importante nós termos essa noção, né, de que nós utilizaremos medicamentos para reduzir a dor, tornando ela suportável pelo paciente. Então esse é um ponto, e não vamos zerar a dor como se não existisse. Esse é um papel dos anestésicos, e eles não entram aí no controle da dor, dentro dessa classificação, ok? Esse é um ponto importante. E ao analisar a dor, esse mecanismo fisiopatológico, traduzindo para vocês, é um termo complexo, é como a dor em si é gerada e como ela é controlada, nós precisamos voltar para essa condição complexa aqui, nessa imagem, onde nós percebemos que a dor, na verdade, ela tem vários frutos específicos, ou seja, independente de qual seja a lesão, nós podemos ter a dor gerada por aspectos químicos, físicos e biológicos, e no qual as células que vão ser lesionadas vão liberar ali, ao serem lesionadas, vão liberar precursores, ou seja, matéria-prima, para a geração de comunicadores da dor. Então, são bradicinina, a histamina, prostaglandinas, né, substância P, todas essas substâncias, elas são interessantes, por quê? Porque elas vão gerar essa primeira comunicação, um sinal químico que o neurônio sensorial da dor, o neurônio que faz parte do sistema nervoso periférico e que está espalhado em todo o nosso corpo, seja superficial na pele, seja internamente nos órgãos, ao entrar em contato com essas substâncias que são os mediadores da dor, eles vão gerar ali todo um mecanismo de impulso nervoso que vai ser conduzido para esse neurônio até o sistema nervoso central, até a medula espinhal, e isso se ele estiver ligado ao sistema nervoso periférico, ou até os nervos cranianos, que vão carregar e transportar diretamente para o encéfalo essas informações, sendo elas automaticamente processadas, e dependendo ali da dor, você terá uma resposta específica para que esse indivíduo ele consiga, né, eliminar ali o agente agressor, tá bom? Isso é um fator importante. E uma pergunta que tem sempre temos em mente, né, a dor em si, essa resposta, ela é idêntica em cada um dos indivíduos? Não, é algo muito complexo, né? A intensidade, a interpretação da dor, ela é uma experiência pessoal. E essa interpretação da dor vai depender da sua condição física, vai depender do seu estado de saúde mental. Então, é claro que, por exemplo, pacientes que estão em uma condição de depressão, transtorno de depressão, eles tendem a responder de forma mais negativa a processos de dor do que pacientes que não têm. Isso é algo interessante de se observar. Então, não basta só termos esse conhecimento específico desse mecanismo químico, mas compreender a dor em si também passa por essas particularidades de cada um dos pacientes. Daí, nós precisamos passar a compreender de forma mais celular como ocorre todo esse processo, né? Então, o que eu tenho aqui trazendo para vocês essa comunicação, nesse modelo, nós temos aqui o neurônio,
né, a parte final do neurônio, né, a via nociceptiva, é a via que vai levar as informações sensoriais da dor, por isso classificação de nociceptiva, é essa via que leva até o sistema nervoso central à interpretação. Então, para que haja essa comunicação pela via, primeiro é necessário ter o estímulo. E os estímulos da dor são todos esses apresentados aqui em caixinhas amarelas, né? São os estímulos químicos. Então, nós temos aqui os mediadores da liberação da dor, diversas moléculas, entre elas, né, a histamina, as prostaglandinas, que são derivados específicos de uma célula lesionada. Temos os fatores específicos ligados à inflamação, como a liberação de alguns neuropeptídeos, fator de necrose tumoral, e todos eles são positivos, né? Ou seja, eles estimulam a despolarização do neurônio, que em si é o impulso elétrico, o impulso nervoso. Só para relembrar a vocês, ou para esclarecer a quem não tem esse conhecimento, os nossos neurônios são células que são especializadas na comunicação entre si, levando informações da periferia do nosso corpo até o sistema nervoso central. Nós denominamos essas vias como ascendentes, porque elas partem da periferia para o centro. E o contrário, quando nós temos as informações de resposta a esses estímulos, do centro para a periferia, nós temos as vias que vão controlar e conduzir essas respostas, seja ela executada por um músculo, seja ela executada por uma glândula, certo? E em ambas situações, as vias tanto ascendentes como as vias contrárias, elas são simplesmente impulsos elétricos, são despolarizações. Dentro, geralmente, se tem cargas negativas e fora positiva. Quando o impulso ocorre essa troca de carga elétrica no meio intracelular se tornando positivo pelo influxo de íons positivos, em especial do sódio, e o contrário, né, a carga negativa, quando está em repouso interno, é graças especialmente ao ânion cloro, Cl-. Né? Então, só para que a gente possa ter essa ideia. Então, o gatilho para que haja essa troca de cargas elétricas, dentro que era negativo no repouso, fique positivo, e fora que era positivo, fique negativo, se dá por essas substâncias. Quando o impulso passa, a bomba de sódio e potássio restabelece esse equilíbrio de forma que no repouso volte internamente ao neurônio ficar com cargas negativas, representado ali pelo acúmulo de cloro, Cl-, e fora com cargas positivas, né, pelo acúmulo de sódio. Então, simplesmente o que se tem é uma abertura desses canais iônicos para que haja ali um movimento dos íons e, consequentemente, essa modificação de cargas elétricas, o que nós denominamos como despolarização. Então, quando o neurônio ele é excitado, ou seja, ele recebe um estímulo para despolarizar, a dor ocorre, certo? Sejam pelos mediadores da dor, como é o caso das prostaglandinas, que são derivados de restos celulares, em especial dos fosfolipídios que estão presentes na membrana plasmática das células destruídas, seja por neuropeptídeos, seja por fator de necrose tumoral, por diversas informações, até por histamina. Aí o que nós temos? Se nós bloquearmos esse estímulo, como o que é natural, produzido pelo nosso corpo, pelo neurotransmissor GABA e também pelas encefalinas, que são moléculas de comunicação entre os neurônios, nós reduzimos essa excitação aos neurônios. Portanto, o nosso corpo ele possui um mecanismo natural de redução da dor através dessas moléculas produzidas por determinadas áreas dentro do sistema nervoso central, que eu vou já esclarecer para vocês daqui a pouquinho, certo? Mas de forma artificial e externa, nós temos os anti-inflamatórios não esteroides, que eu convido vocês a assistirem. Nós temos teleaulas gravadas ligadas a anti-inflamatórios não esteroides e também a glicocorticoides, que podem ser úteis nesse controle da dor, né? Bem como, que é o motivo da aula de hoje, os opiáceos, porque eles vão atuar inibindo esse estímulo nas vias inibitórias descendentes, né?
bem como, que é o que eu quero demonstrar para vocês também, vão inibir na célula receptora. Mesmo que o estímulo ocorra, mesmo que haja liberação de neurotransmissores para se comunicar e gerar a dor, no neurônio pós-sináptico, ou seja, após a sinapse, na presença dos opiáceos, a gente vai perceber que a resposta a esse neurotransmissor será menor. Então, os opiáceos ou medicamentos anestésicos opioides são fundamentais no controle da dor, são muito mais eficientes com relação aos anti-inflamatórios não esteroides, porque eles atuam tanto no neurônio pré-sináptico, que são, lembrando, 2 neurônios, o pré-sináptico ele parte do seu corpo e vai chegar até o sistema nervoso central, seja na medula espinhal, seja no encéfalo, quanto ele também vai atuar no neurônio que vai receber essa informação, que nós classificamos como pós-sináptico, inibindo, mesmo que esse neurônio pré-sináptico libere os neurotransmissores que, em situação normal, geraria ali a informação para a dor. Né? Então, por isso eles são tão interessantes. Só para colocar aqui, é interessante agora olhar a nível molecular, já que nós vimos o nível celular, onde é que os opioides eles atuam especificamente? Eles possuem receptores específicos, certo? Muito interessante porque esses receptores eles respondem não só aos opiáceos, mas também à norepinefrina, que é um neurotransmissor produzido e é o mediador do sistema nervoso autonômico simpático, bem como também os canabinoides, que são derivados do canabidiol. Eles também atuam, pouco conhecidos ainda, mas eles têm uma ação anestésica, analgésica, não anestésica, mas analgésica interessante, que vai bloquear a excitação em si, controlando aí o influxo de íons para essa despolarização. Então, é um fator importante considerar que existem receptores específicos nos neurônios que, quando estimulados pelos opiáceos, vão ter a inibição dessa excitação e, consequentemente, menor resposta à dor. Então, aqui está o mecanismo de ação dessas moléculas. É uma visão rápida e objetiva para que vocês possam entender, e é o objetivo principal nosso, entender quais são os usos terapêuticos e, consequentemente, onde está a segurança do paciente no uso dessas medicações. Mas só retomando aqui o mecanismo, para que a gente possa mostrar a vocês de forma mais clara, nós temos aqui nessas duas imagens o neurônio pré-sináptico, aqui à minha esquerda, justamente apresentando um receptor opioide, e que quando na presença de um fármaco, de um agonista opioide, ele vai impedir, ele vai controlar o influxo de cálcio 2+, que é um íon positivo, para dentro desse neurônio. E o que o cálcio 2+, tem como fator de importância? É o cálcio 2+, que é o sinal químico que esse neurônio pré-sináptico ele precisa ter para que a vesícula sináptica, que é aquela que contém os neurotransmissores, ele se funda, essa vesícula ela vai se fundir num processo de exocitose e liberar para a fenda sináptica os neurotransmissores. Portanto, se eu bloqueio o cálcio através de um opioide, não haverá a liberação dos neurotransmissores. Mesmo assim, olha que interessante, por isso a eficiência desse neurônio. Mesmo que haja uma redução na liberação desses neurotransmissores, não um bloqueio total, mas uma redução, nós teremos uma resposta excitatória do neurônio pós-sináptico também menor. Por quê? Porque nós temos também receptores de opioides no neurônio pós-sináptico. E o que vai acontecer é que ele vai abrir, olha que diferença, no pré-sináptico ele bloqueia um influxo de cálcio para dentro do neurônio. Já no pós, ele abre os canais de potássio, e o potássio que tem mais dentro do que fora, ele vai sair, tornando o meio mais negativo, ou seja, ele vai impedir, bloquear de certa forma a excitação. Por mesmo que entre outros íons, o canal de potássio está aberto e você vai ter esse fluxo de potássio para o meio externo. Então, aquele neurônio pós-sináptico ele precisará de maior quantidade de neurotransmissores para haver ali um impulso
nervoso sendo conduzido, sendo gerado por essa sinapse. Então, aqui explicando para vocês, muito diferente do mecanismo de ação de anti-inflamatórios, né, o que justifica aí a maior eficiência dos receptores opioides. O grande problema que nós temos aqui, que eu quero que já fiquem atentos a isso, é que esses receptores opioides, eles estão espalhados em todo o sistema nervoso central. Então, além da dor específica, quando nós estimulamos esses receptores opioides, eles vão gerar respostas paralelas, que nós denominamos de efeitos colaterais, e que podem ser graves. E daqui eu já estimulo, daqui a pouquinho, vocês ficarem atentos com relação à segurança desses medicamentos, que está diretamente relacionado à concentração desses opioides na corrente sanguínea também, isso é um fator importante. Quanto maior a concentração, maior a ligação dos receptores opioides, tanto no processo de analgesia, redução da dor, quanto nos efeitos paralelos, denominados de efeitos colaterais, ok? Vamos falar então dos opioides específicos, né? Os opioides, eles tiveram origem a partir do uso do extrato de papoula, então vem da papoula, espécie Papover somnífero, né? E em especial o seu extrato ele é conhecido dentro do meio farmacêutico como tintura de láudano, e nós temos essa tintura sendo descrita, por exemplo, em pergaminhos, em documentos históricos e também, é claro, na farmácia galênica, né? Então, Galeno já tem a descrição do uso do extrato de papoula, portanto, é milenar o uso dessas medicações. E todas as drogas derivadas da papoula, de origem natural, elas foram utilizadas e continuam sendo utilizadas. Em especial, talvez a mais conhecida de todas é a morfina, certo? Então, dentro desse grande grupo de opioides que são derivadas da papoula, nós temos a classificação de acordo com a sua origem. Se é de origem vegetal, natural, né, temos como exemplo morfina, codeína, tebaína. Mas temos aquelas de origem animal, inclusive o nosso corpo produz e vai ter praticamente a mesma ação, que são as endorfinas, encefalinas e as dinorfinas. Essas são fundamentais, nos mantém, por exemplo, num estado de pós-lesões, né, naquele estado pós-lesão, para que você possa buscar apoio, buscar auxílio e fugir ali da agressão. Tanto as endorfinas quanto as encefalinas, elas são mecanismos evolutivos espetaculares, né? Então, é o que justifica, é o que responde quando o paciente tem uma lesão e ele não sente a dor, mesmo você observando ali uma grande extensão de lesão. É graças a endorfinas, encefalinas e dinorfinas liberadas pelo nosso corpo. Agora, aquelas semissintéticas, na qual nós já utilizamos parte daquela molécula, fazemos uma modificação das que são de origem natural, nós temos a buprenorfina, etorfina, a heroína, que é uma droga, né, hoje, infelizmente, utilizada de forma ilegal, e a hidromorfona. Né? E temos as totalmente sintéticas, que não mais necessitam de uma modificação a partir de drogas naturais. Né? E aí, claro, quando nós temos uma droga sintética, para a indústria farmacêutica, essa é uma grande vantagem, porque você não tem mais limitador para a produção dessas medicações. E esses sintéticos, eles derivam, né, das séries da fenilpiperidina, metadona e benzomosfano, né, que nós vamos conhecer, da qual se modifica bastante e é o que eu quero mostrar aqui para vocês nesse slide. Né? Isso é importante, daqui a pouquinho eu volto a comentar um pouco especificamente sobre o controle da dor. Então, essa classificação dos tipos de opioides que nós temos, e do lado direito vocês estão observando essas estruturas moleculares que permitem que vocês comparem as drogas, elas são muito parecidas no seu esqueleto, né, no seu grupo farmacofórico, que é o específico, aquele que gera o mecanismo de ação, são idênticos, né? Então, a indústria farmacêutica investe em grandes pesquisas para que essas drogas elas possam ser cada vez mais eficientes no controle da dor, com menos efeitos colaterais, com menos riscos à saúde. Daí, essa grande intervenção e esse grande número de moléculas, todas elas derivadas. Tá?
E aí a classificação química varia se elas são agonistas potentes, opioides, agonistas da morfina, se elas são agonistas moderados ou fracos, em especial com relação ao controle da dor, é onde nós localizamos a codeína, por exemplo, ou se elas são agonistas ou antagonistas mistos, né? Ou seja, ao mesmo tempo que elas se ligam como se fosse morfina, elas podem se ligar bloqueando essa ligação. E aí nós temos um grande número. E temos os antagonistas, importante só considerar aqui nesse momento, a naloxona, que é um antagonista de todos os opioides, fundamental para reduzir efeitos colaterais, e eles são considerados antídotos à intoxicação por essas drogas. Então, quando você tem um paciente que, por um fator clínico ou por um erro na administração, tomou mais do que necessário, ultrapassando aquele limite máximo tolerado, a naloxona ela precisa estar em mãos, principalmente no meio hospitalar, para poder controlar esse excesso de medicações, tá? Agora, com relação aos receptores, né, se são agonistas e antagonistas, nós vamos conhecer um pouco mais. É só lembrar, e isso é importante, que a maioria das drogas que fazem controle precisam ser agonistas, precisam se ligar aos receptores opioides, seja no neurônio pré-sináptico ou no pós-sináptico, executando a sua ação, certo? Só voltando aqui um pouco mais com relação ao controle da dor, os opioides, especificamente agora falando de neuroanatomia, né, eles vão atuar em neurônios que vão especificamente estimular, de certa forma, a liberação de encefalinas e de endorfinas, auxiliando ali no controle, mas eles também fazem a inibição, eles atuam inibindo, né, aquela comunicação entre os neurônios periféricos e o sistema nervoso central, controlando ali, né, a interpretação da dor. Né? Então, esse é um fator muito importante. Ele bloqueia justamente essa comunicação entre o neurônio periférico, que faz parte dos nervos periféricos, sejam eles medulares ou cranianos, e o sistema nervoso central. Certo? Então, só para a gente relembrar esse aspecto importante. Ora, quais são os usos terapêuticos ligados a esses opioides? Analgesia, controle da dor, que é o principal, o que leva a grande investimento da indústria farmacêutica, na qual a morfina ela é o principal padrão, ela é inclusive utilizada como referência, né, para uma droga, se ela tem maior ou menor capacidade de controle da dor, compara-se com a morfina. Né? Eles são utilizados no tratamento de dores com traumatismos extensos, controle da dor no câncer e dores intensas. Tratamento também, olha que outro interessante, que aí já não está ligado à dor, tratamento de diarreias, e especialmente os opioides que reduzem a motilidade do trato gastrointestinal, certo? E aí a gente vai observar que essa redução do movimento por esse bloqueio das sinapses, ele também vai ser interessante no trato respiratório. Então, tratamento, alívio da tosse, alívio e no tratamento do edema pulmonar agudo, nós vamos utilizar também dessa capacidade específica para o controle tanto do sintoma da tosse, né, bem como no tratamento do edema pulmonar agudo. E esses medicamentos, eles também podem potencializar, eles são utilizados como medicação pré-anestésica, né, para poder auxiliar ali na aplicação, em especial, daqueles anestésicos que necessitam de uma aplicação diretamente no líquor, né, sejam espinhais, né, ou anestésicos sistêmicos, e para controlar também a analgesia pós-cirúrgica. Tá? Então, são todos esses os principais usos terapêuticos, né, desses medicamentos. Agora, qual utilizar? Vai depender, e é o que eu apresento para vocês aqui de forma geral, né, quais são as vias de administração de cada um desses opioides, né, e qual é o principal comentário ali importante para cada uma deles. Então, eu vou ser objetivo e rápido para que a gente possa compreender aqui e isso ser útil para vocês no momento em que estiverem escolhendo, né, qual é a principal medicação a ser utilizada no seu paciente. Tá? A morfina, que é o padrão, ela é ampla com relação às suas vias de administração, então,
Claro que ela pode ser administrada por via oral, mas também por via parenteral, né? Então, subcutânea, intramuscular, intravenosa, né? É interessante considerar que os seus metabólitos, ou seja, quando ela passa pelo fígado e é eliminada, ela é eliminada principalmente pela via renal. Portanto, e isso serve para todos aqueles que nós vamos comentar, e eu vou repetir isso, os pacientes que possuem insuficiência renal não podem utilizar essas medicações. O risco de intoxicação é altíssimo. Então, é muito importante que uma análise prévia da condição clínica, principalmente com relação ao exame laboratorial, para determinar a eficiência específica do rim, precisa ser realizado. No caso específico que nós vamos estudar, a morfina ela apresenta todos os efeitos adversos, efeitos colaterais, e que nós vamos apresentar daqui a pouquinho, né? Mas ele é o modelo padrão. A metadona, também por via oral, por intravenosa, intramuscular e subcutânea, certo? Ele se distribui muito bem por ser muito lipofílico na gordura do nosso corpo, e isso é um processo que complica, por quê? Porque ao se depositar na gordura, o tempo de meia-vida se torna muito longo, essa droga ela se acumula, esse é um fator grave, e a metadona ela é utilizada mundialmente como um tratamento para drogas específicas. Na verdade, ela é a menos... os efeitos colaterais são mais tranquilos de se utilizar. Então, a metadona ela é utilizada principalmente para o tratamento do vício à oxicodona, porque são drogas onde o vício em si não tem uma resolução definitiva. Então, o que se faz é substituir para que você consiga reduzir os efeitos da abstinência. Então, a metadona ela é utilizada para esse fim. Tá? O seu efeito analgésico é muito menor do que a minha vida, e a dosagem repetida pode causar acúmulo, principalmente lembrando que ele se distribui muito bem no tecido adiposo. Fentanilo, essa é uma de administração bucal, nasal, intravenosa, então são através do líquor cefalorraquidiano. A fentanila é um dos mais potentes. Para vocês terem uma ideia, ela tem uma potência na anestesia cerca de 100 vezes maior do que a morfina. E ela provoca uma menor liberação de histamina, sedação e constipação em comparação com a morfina. É importante ter esse cuidado, lembrando que ela não pode ser utilizada por pacientes com insuficiência renal. A oxicodona, considerada uma droga moderna, mas extremamente perigosa, porque o seu risco de vício é muito alto, tanto que existe todo um controle administrado por via oral. Então, as suas advertências específicas é que é uma tarja preta, não só por esse risco de vício, mas também por risco de interações farmacológicas hepáticas, por ser a enzima, o complexo enzimático CYP3A4, que é o responsável por sua metabolização, também é responsável pela metabolização de outros medicamentos. Então, há um risco ali de uma interferência, de uma inibição enzimática. Provoca menos náuseas e liberação de histamina quando comparado à morfina, mas o seu potencial de viciar o paciente é extremamente alto. E se tornou um grave problema de saúde pública no mundo, mas em especial nos Estados Unidos. Existem diversos documentários, artigos científicos que demonstram, e que no Brasil é uma droga comercializada, mas que é controlada, tá certo? A oximorfona, essa é uma de liberação imediata, tem meia-vida em média de 8 horas, um pouco mais longo quando comparado a outros medicamentos, então a meia-vida, que é o tempo para ser eliminado, precisa ser considerado. A biodisponibilidade ela é aumentada quando se utiliza em paralelo com a alimentação, e ela deve ser administrada de 1 a 2 horas depois das refeições, A biodisponibilidade aumenta com a coadministração com álcool, o que pode ser extremamente perigoso, certo? Hidromorfona, essa é uma medicação que deve ser evitada em pacientes com insuficiência renal, assim como todas as outras. Hidrocodona é um metabólito ativo da hidromorfona, então, ou seja, quando você toma a hidromorfona, ela vai no fígado,
sofre reações químicas e libera a hidrocodona, que em si vai ter o efeito anestésico. O tapentadol é um analgésico que pode ser administrado por via oral, de ação central, e ele tem uma atividade agonista à norepinefrina, né? Então pode ser útil no controle de dores, principalmente das dores nociceptivas, ou seja, transportadas pelo impulso, pela via ascendente, gerada principalmente por traumas ou por neuropatias, né? Então, é uma droga muito interessante. O cuidado é que podem ocorrer crises convulsivas, como efeito colateral dessa droga, bem como em pacientes que possuem uma predisposição, uma síndrome serotonínica, né? Uma alteração na liberação de serotonina e, consequentemente, uma desregulação na comunicação de neurônios através da serotonina. A codeína é muito utilizada, é um anestésico que pode ser administrado por via oral e subcutânea, tem sido muito utilizada principalmente pela sua segurança em tratamentos de procedimentos estéticos ou odontológicos, não podem ser utilizados com pacientes com disfunção renal e é utilizada principalmente para dores leves ou moderadas. Meperidina não é recomendada como um opioide da primeira escolha, justamente pelos seus efeitos. Ele pode agravar uma atividade convulsiva, certo? E esse é um medicamento que a naloxona, que eu coloquei para vocês, que é um antagonista, não funciona. Então, por isso ele não é recomendado, porque não há um antagonista para ele, não há um antídoto para ele, certo? E a buprenorfina, que é de longa duração, muito lipofílica, portanto, vai se acumular com muita facilidade na corrente sanguínea. Ela é revertida por naloxona, mas de forma parcial, incompleta, e ela é muito utilizada principalmente como adesivo transdérmico aplicado a cada 7 dias. Então, essa é uma das formas interessantes. O grande problema está na interação medicamentosa, principalmente com o atazanavir, que é um antiviral, inibidores da MAO, e essas interações ocorrem principalmente no metabolismo, né, na biotransformação hepática, certo? E para quase fecharmos, nós precisamos entender, então, o que ocorre aí no processo de segurança, né? Quais são os efeitos colaterais e os efeitos tóxicos, né? Quando você tem aí um abscesso, um aumento da concentração no sangue acima do tolerado pelo paciente. Basicamente, nós temos uma hipotensão, uma queda na pressão arterial, que vem acompanhado de uma sedação, uma sonolência. Pode, em algumas situações, né, em todas as situações, também provocar disforia, ansiedade, depressão e mal-estar, constipação na qual o indivíduo não consegue defecar, ou náusea, né, retenção urinária e depressão respiratórias nos casos da intoxicação, e um grande potencial para dependência, né, que é popularmente conhecido como vício. Esses são os principais problemas específicos. E nesse caso, em todas essas condições, o uso da naloxona, que é um antagonista, ele precisa ser considerado para reduzir ali como antagonista o efeito dessas medicações. O cuidado, a abstinência desses pacientes precisa ser trabalhada. Muitas vezes o paciente precisa estar internado, é um acompanhamento longo tempo, em condições onde a dependência química está estabelecida. Muitas vezes o tratamento está em substituir essas drogas, em especial considerando a oxicodona, por exemplo, substituir por metadona, lembrando que esse paciente ele terá os efeitos da dependência de forma contínua, né? Então, o uso crônico dessas medicações ele precisa ser considerado, né? Metadona em especial, né? E por falar em abstinência, que é o tratamento, ou seja, o que o paciente sente após a não utilização dessas drogas, varia bastante. Então, por exemplo, aqui nas primeiras 8 horas após a não utilização, os sintomas principais é a ansiedade, o medo e a súplica, né, pelo uso da droga.
De 8 a 24 horas, ele já evolui para um estágio 2, onde os principais sintomas continua com ansiedade, continua com medo, a súplica para a droga, ela continua, mas ele apresenta insônia, ele tem dificuldades mesmo em dormir, distúrbios gastrointestinais, principalmente a náusea, rinorreia, que é representada pelo escorrer do nariz, né, por a eliminação de secreções pelo nariz, miedrise, que é a dilatação da pupila, e a diaforese, né, que é um excesso de transpiração para o paciente. E chegando ao último e terceiro estágio, que se dá aproximadamente após 3 dias de não uso dessas drogas, inverte-se com relação à pressão arterial, ao invés de ter uma queda, aumenta-se a hipertensão, provoca-se uma hipertensão arterial, só corrigindo aqui que a hipertensão provocada, esse aumento, é pelo não uso. Lembrando que a hipotensão, que é a queda, é um efeito colateral dessas drogas. A hipertensão está diretamente relacionada à taquicardia, ao aumento da frequência e da força de contração do coração, náusea e êmese, né, ou seja, o vômito, diarreia, febre, né, alteração da temperatura corporal, calafrios como consequência, tremores, crises convulsivas e espasmos musculares, né? Tudo isso só controlado a partir da retomada do uso da droga, né, ou do uso da metadona, né, para poder reduzir e controlar esse processo. Lembro e reforço mais uma vez que o uso dessas medicações ele precisa passar por uma análise criteriosa por parte do médico, considerando em especial a condição clínica do paciente, se ele está e não em condições, em especial aqui a análise com relação à eficiência renal e hepática, é claro. Deixo para vocês aí algumas referências para que vocês possam aprofundar cada vez mais nesses conteúdos. Lembrando que aqui é um ponto de partida para que você possa se atualizar ou conhecer um pouco mais sobre essas medicações e convido vocês, mais uma vez, a nos acompanhar e dentro do nosso site Telesaúde, ao se cadastrar ali, vocês vão ter acesso a uma série de teleaulas dos mais variados conteúdos que vão auxiliar bastante a vocês aí na nossa rotina cotidiana de assistência ao nosso paciente. Agradeço muito a todos vocês e um abraço, até a próxima, pessoal.